Senhores telespectadores, estamos em Estremoz. Estremoz é uma das mais bonitas cidades do Alentejo. Bom, Estremoz tem imensas coisas para contar. O que é difícil é escolher. Logo na história há inúmeros episódios. Eu vou escolher apenas 4 momentos. Um no século XIV, a propósito da Rainha Santa. Outro no século XV, a propósito de Nuno Álvares. Outro no século XVII, a propósito da Guerra da Restauração. E outro no século XIX, sobre os nossos chamados brandos costumes. Bom, e vou começar já pela Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel ficou muito ligada a Estremoz por uma razão. É que ela morreu aqui. E morreu a lutar pela paz. No ano de 1336, o rei, que era o Dom Afonso IV, filho dela, resolveu fazer guerra e mandou aqui, pôs aqui no castelo, mandou juntar tropas para passar a fronteira e lhe fazer a guerra. Mais uma vez, a guerra. A rainha estava em Coimbra, era verão, no pino do verão, e lá vem a rainha, atravessa o Alentejo, estava um calor mortal, mas vem até aqui para implorar ao filho que não fizesse a guerra, que respeitasse a regra da paz. Chegou aqui já doente e morreu pouco depois. Morreu, portanto, lutando pela paz. Ainda hoje aqui em Estremoz se mostra o quarto onde ela morreu e a cidade consagrou-lhe um monumento. Bom, infelizmente o monumento é isto que estão a ver. Eu vou falar sobre o monumento, dizer exatamente a minha opinião, que aliás é a opinião igual à de toda a gente de Estremoz. Simplesmente as pessoas pensam e calam. Eu digo, isto não é uma rainha, isto é uma peça de xadrez. Isto não é uma estátua, é um pirulito, é uma garrafa de pirulito. Vocês não sabem já o que são pirulitos? Era uma coisa do tempo, era assim uma garrafinha com uma bola, a gente tira. Isto é realmente uma coisa execrável. Se a rainha tivesse uns braços assim, não era uma rainha, era um orangotango. Bom, uma coisa destas, não, isto apoca, vexa a memória da rainha. Isto tem que ser removido daqui quanto antes e porem no museu, porque penso que o trabalho dos artistas tem que ser respeitado. Houve um artista que fez assim, está muito bem, respeita-se, conserva-se. O que não se expõe é uma cidade para sempre ao vexame de apresentar como imagem da Rainha Santa este mostrengo. Não é só a cidade, este lugar é visitadíssimo por estrangeiros e podem crer, as nossas obras de arte são o espelho de quanto o país vale, são um reflexo do nosso nível de cultura e tortulhos como este são uma vergonha para todos. O segundo ponto de que queria falar é a ação de Nuno Álvares aqui em Estremoz. Isso liga-se com a grande crise nacional de 1383-1385. É uma coisa de que se fala muito. Em que é que consiste a crise? Bom, diz-se, é que queriam aclamar a Rainha Dona Beatriz, mas ela estava casada com o rei de Castela. Bom, tudo isso são os pretextos dinásticos da crise. A verdade é esta. O que se passou foi o deflagrar de uma tensão que se vinha a acumular desde o princípio da monarquia. E uma tensão entre quem? Bom, são sempre as mesmas forças. Entre os grandes e os pequenos. Fernão Lopes é perfeitamente claro. Foi grande a cisma e divisão entre os grandes e os pequenos. Os pequenos tomaram conta das vilas, corriam sobre os grandes, matavam-nos. Aqui
em Estremoz, ficou famosa a forma como os pequenos, aqui a gente da vila, tomou o castelo. Pegaram nas mulheres e dos filhos dos soldados, puseram-nos em carros, encostaram o carro à muralha e ameaçaram pegar fogo ao carro se não entregassem o castelo. Claro, naturalmente, que entregaram o castelo e a vila ficou a favor do mestre. Acho que foi por isso que o Nuno Álvares vem para aqui, ele vem de Évora com os seus homens, era um milhar de camponeses, a maioria gente quase sem armas, tinham um chuço, tinham uma foice, ele tinha 300 a cavalo, mas nem tinham os bacinetes para proteger a cabeça, quando ouve dizer que os castelhanos tinham entrado no Alentejo. Estavam no Crato, vinham cercar Fronteira, a cidade de Fronteira, a vila de Fronteira, e ele chama os seus homens aqui. Eu estou-lhes a falar num lugar que hoje é o Jardim Municipal e que outrora se chamava o Rocio de São Brás. Ali atrás fica a ermida de São Brás. Foi aqui que ele juntou os homens e disse: espanhóis, estão aí os castelhanos, a gente vai para cima deles, vai dar cabo deles. E os outros disseram-lhe ao Nuno Álvares: calma, calma, eles são muitos, sabemos que são milhares, vêm armados fortemente, são fidalgos, trazem belíssimos cavalos, são os melhores esquadrões da cavalaria das Espanhas. Como é que o senhor quer com este grupelho de enfim, rapazes, coitados, que não é possível, isso não tem sentido, não podemos ir, nós não acompanhamos nisso, isso é um suicídio, o senhor vá lá se quiser. Além disso, acontece que com eles vêm os seus irmãos mais velhos, e o sangue tem muita força. O senhor não é capaz de combater contra os seus irmãos. Os homens até receavam que aquilo fosse uma cilada. No Nuno levava-os ali, entregava-os depois aos irmãos e aquilo era carne para o açougue. O Nuno Álvares ouviu isso e fez-lhes aqui, passava aqui nessa altura um regato de água. O Nuno Álvares, muito comovido, fez-lhes um discurso que o Fernão Lopes reproduz, que é isto: ó meus amigos, isso que vocês me dizem, claro que eles são muitos e nós somos poucos, eu bem sei, mas isso é falta de fé, porque quem dá os vencimentos, quer dizer, as vitórias, é Deus, e Deus, porque é justo, dá a vitória a quem tem razão. Então vocês agora duvidam de que nós defendemos a nossa terra, não somos nós que temos razão. E quanto a isso dos meus irmãos, eles não são meus irmãos, porque renegaram a terra que os criou, e a terra, sim, é minha mãe, a minha e vossa. Irmãos somos nós que combatemos por ela. Vocês estão a duvidar de mim? Eu prometo, eu ponho-me à frente, eu vou à frente, sou o primeiro a oferecer o corpo e a desembainhar a espada. E vocês atrás de mim, façam só o que eu fizer e vão ver que assim ganhamos. Quem quiser acompanhar-me, está do lado desse ribeiro, dê um passo para o lado de cá. Claro, os mais valentes, corajosamente, dão um passo em frente. Os outros, com medo de parecer cobardes, lá vieram atrás dele. Os mais tímidos ou mais razoáveis demoraram-se, mas para não ficar sozinhos passaram também, e toda aquela gente, isto era na altura da Páscoa, era abril do ano de 1384, todos passaram para o lado de cá. Nuno Álvares, à frente desse magalto de soldados, corre até Fronteira e nessa tarde feriu-se a Batalha dos Atoleiros, em que os portugueses obtiveram uma vitória completa. Essa vitória foi decisiva para o destino de Portugal, porque se provou que realmente, Deus
dá a vitória a quem está do lado da razão. Foi assim que naquele tempo entenderam esse prodígio dos atoleiros e creio que foi isso que então nos salvou. Como sabem, Nuno Álvares e os seus companheiros ganharam essa guerra da independência, colocaram no trono uma dinastia nova, uma política nova e, durante 2 séculos, Portugal conheceu o período mais brilhante da sua história. São os séculos dos descobrimentos, do Fernão Lopes, do Camões, do Gil Vicente, da Índia, do Afonso de Albuquerque. Bom, mas é claro, tudo tem um princípio e um fim. Ao fim de 200 anos, a independência perdeu-se. Em 1580 começa a monarquia filipina, de que só nos livramos 60 anos depois, em 1640. Estou-lhes a falar nisto diante do monumento que se relaciona com 1640. É porque não julguem que foi assim uma coisa simples, dizer pronto, a gente agora é outra vez independente. Não! Isso obrigou-nos a uma guerra de 28 anos. É extraordinário, a gente hoje fica assombrado como foi possível os portugueses, enfim, uma nação pequena e fraca, ganhar uma guerra contra todo o poder militar de Castela. Uma guerra com muitos episódios, muitas batalhas, a que está ligado aqui a cidade de Estremoz. Há aqui um palácio, o Palácio de Tocha, com painéis de azulejos. Lá estão representados os grandes combates da Guerra da Restauração. Alguns aqui muito perto, o Amachial, Montes Claros, aqui combates diante dos muros de Estremoz. Ora bem, o grande monumento que recorda isso é um perímetro de muralhas que o rei Dom João IV mandou fazer logo depois da restauração e que demorou muitos anos a fazer. É um monumento gigantesco. Isto que vocês veem dá a volta e tem um perímetro de quase 5 quilómetros. Tem 4 portas, eu estou aqui a falar-lhes diante de uma delas. É a Porta dos Corrais, porque estavam aqui os quartéis da cavalaria. Os Corrais também se chamam a Porta da Senhora dos Prazeres, é a imagem que lá está, mas há outras. Olhem, esta agora é a Porta de Santa Catarina, também como veem, muito bonita. Elas são todas diferentes. Olhem, a Porta de Santo António. Há mais outra ainda, a Porta de Évora, 4 portas. Tudo isto chegou intacto aos nossos dias. Chegou, mas não sei se vai ficar por muito mais tempo. Estas muralhas são um monumento nacional. Peço aos meus telespectadores que vejam como isto está. Olhem para aquela figueira a arrebentar com o muro. Olhem aquele entulho, aquele entulho de terra que já está a encher completamente o fosso. Aquilo é de uma obra particular. E porquê é que aquilo está assim? A Câmara não pode ali mexer nem numa palha, porque aquilo é monumento nacional. E as câmaras não podem mexer nos monumentos nacionais. Bom, eu sei que há quem não goste destes meus protestos, mas a minha condição de português, de respeitador da história, não me permite calar. Acho que não cumpri um dever se não protestasse contra aquele evidente vandalismo. De resto, não há ninguém em Portugal que possa concordar com uma coisa daquela. O último episódio que eu queria lembrar é do século passado. São os massacres da Torre. Estão ligados com esta torre que vem na nossa frente. Uma torre medieval, construída no tempo do rei Dom Dinis e depois do filho Dom Afonso IV e do neto,
Dom Pedro I, que aliás morreu lá, mas esta torre serviu de cenário a um dos factos mais repugnantes da nossa história. E é claro, e cada um conta a coisa à sua maneira, porque é um massacre de prisioneiros. Uns dizem, foram os miguelistas que mataram os liberais. Outros dizem, não, não, foram os liberais que mataram os miguelistas. Bom, e ninguém assume, tão triste foi a história. Eu vou-lhes contar como foi. Como sabem, houve uma guerra civil, opunha os partidários da Constituição e da Liberdade aos do regime absoluto, do rei Dom Miguel, e nessa guerra as autoridades miguelistas prenderam nesta torre numerosos liberais. No dia 27 de julho de 1833, chegou aqui a notícia, não sei como, chegou lá dentro da torre a notícia de que o exército liberal tinha conseguido conquistar Lisboa, tinha entrado em Lisboa. Claro, os presos liberais, radiantes, pensaram, isto é a vitória, queremos a liberdade, amotinaram-se. E aí os guardas miguelistas chamaram gente mais feroz e com chuços, ferros, machados, entraram lá dentro e não ficou ninguém vivo. Chacinaram. Eu tenho a lista com 33 nomes, mas foram 33 ou mais. Tudo quanto lá estava foi feito numa pasta sangrenta. Claro, as autoridades pouco puderam fazer, mas prenderam os criminosos, os cabecilhas, as pessoas, os guardas que ajudaram a matar e meteram-nos lá dentro. E estavam, portanto, lá esses indivíduos presos, quando, uns meses depois, mas já no ano seguinte, em 34, os liberais ganharam. E, portanto, as autoridades daqui, que eram miguelistas, tiveram que abandonar a terra. Aí, os guardas liberais entraram dentro da torre e fizeram outra chacina. Mataram tudo quanto lá estavam. Quem teve a culpa? Foram os miguelistas ou foram os liberais? Foram todos, porque a culpa aqui é inteiramente da intolerância e do fanatismo. A culpada foi a guerra. Bem, mas Estremoz não é só história, é presente e é futuro. Como sabem, esta região era essencialmente uma região agrícola, mas agora não é. Agora, os donos da terra ganham mais em não produzir do que se produzirem. Portanto, a agricultura pertence ao passado. E hoje, o que extraem da terra já não são frutos, é o próprio subsolo, é a pedra. É possível que o futuro de Estremoz esteja da pedra. Aqui no concelho de Estremoz existem 22 pedreiras. Bom, eu estou a falar-lhes numa delas, como veem. Mas estas 22 pedreiras são apenas 12% das pedreiras da região, porque a região, além do concelho de Estremoz, tem o Alandroal, tem Vila Viçosa, tem Borba. Isto significa perto de 200 pedreiras, de onde saem por ano milhares de toneladas de pedra que são exportadas. Claro que isto emprega muita gente, vale muito dinheiro. Simplesmente a quase totalidade da pedra é exportada em blocos. Estão ali a ver carregar um caminhão, a pedra é cortada, isto faz poços muito profundos e a pedra sai daqui não em produtos trabalhados, mas em grandes blocos que vão ser trabalhados
Noutros sítios, como calculam, um bloco propriamente não tem aplicação. Isto é transformado em lâminas, em pavimentos, em colunas, mas também vamos ver isso. Os blocos da pedra, como vem da pedreira, entram por aquela porta ao fundo, depois vêm sendo progressivamente transformados e quando chegam aqui e saem ali para o mercado, são já rochas ornamentais de uma grande beleza e naturalmente têm um valor acrescentado que multiplicou a matéria-prima por 5. A pedra, neste estado, é 5 vezes mais cara que o bloco ao sair da pedreira. Devo dizer que aqui, por esta oficina, têm passado palácios nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Arábia Saudita. Olhem, por exemplo, todo o aeroporto de Macau foi aqui feito nesta oficina. E a evolução desejável é que todo o produto dos belos mármores da região saia em produtos acabados. Claro que para isso é necessário um grande esforço de aperfeiçoamento, de aculturação das populações, de progresso, de passos em frente. Estão, felizmente, agora a começar. Eu penso que o futuro de Estremoz passa, claro, pela escola, passa pelas artes da pedra, que é urgente estimular e aperfeiçoar, e passa também, em grande parte, pelo turismo. E por uma razão, é que Estremoz é de facto uma terra muito bonita. Aqui no meio da grande charneca alentejana, com miradouros admiráveis, e a própria vila, a própria cidade, tem um ar genuíno, verdadeiro, muito alentejano. É um centro histórico que, por agora, acho que está bastante desprezado. Mas está em curso um projeto de revalorização e para ver uma cidade assim, vale a pena fazer uma viagem. E tem já um cartaz antigo, que é a prestigiosa Pousada de Estremoz. É aqui que eu lhe estou a falar. Isto já foi castelo medieval, depois houve uma derrocada, depois foi uma sala de armas feita pelo rei Dom João V. Guardavam-se aqui 40.000 espingardas de todas as épocas. É claro, tudo isso foi destruído quando vieram invasões francesas, e foi nas ruínas dessa sala de armas e do antigo castelo que se fez a atual pousada. Eu acho que esta pousada é um belo exemplo de como a qualidade compensa. Esta pousada, dizem-me agora os números, neste ano que acabou, janeiro a dezembro, 8.000 quartos vendidos, 8.000 noites nos quartos, 20.000 refeições. Isto são, para a nossa hotelaria, números muito encorajadores. E toda a gente sabe que é um lugar bonito, confortável, prestigioso. É uma lição. Aqui há turistas em dezembro e na primavera e em fevereiro e em outubro e todo o ano, exatamente porque a história não é como a praia. Aqui não há verão nem inverno e todo o ano vem gente. Portanto, Estremoz tem futuro, embora não seja um futuro fácil. É um futuro que, por qualquer razão, me faz lembrar
um pequeníssimo poema do grande poeta Eugênio de Andrade. Bom, o poema tem só 3 versos e o título é Amanhecer em Estremoz. Os 3 versos são estes. Uma a uma, a noite abria à luz matinal das rolas as minúsculas portas da alegria.